Olhe para o céu noturno. O que você vê? Pontos de luz espalhados por uma vasta e escura tela. Cada uma dessas luzes é uma estrela, um sol, e muitas talvez com suas próprias famílias de planetas. E essas estrelas estão agrupadas em imensas cidades estelares que chamamos de galáxias. Nossa própria Via Láctea é apenas uma entre centenas de bilhões, talvez até trilhões, de galáxias no universo observável. É uma visão de tirar o fôlego, um espetáculo de escala e beleza inimagináveis. Mas enquanto contemplamos esse oceano cósmico, uma pergunta inevitavelmente surge em nossas mentes. Uma pergunta que assombra filósofos, poetas e cientistas por milênios. De onde veio tudo isso? Como este universo grandioso, intrincado e aparentemente infinito começou? Esta não é apenas uma curiosidade casual. É uma das perguntas mais profundas que podemos fazer. É uma busca pela nossa história de origem suprema. Durante a maior parte da história humana, nossas respostas foram enraizadas em mitos e religiões, belas histórias que nos davam um senso de lugar e propósito. Mas a ciência oferece um caminho diferente. Ela nos convida a questionar, observar, medir e construir histórias baseadas em evidências. Usamos telescópios para perscrutar o passado, aceleradores de partículas para recriar os primeiros momentos do universo e a linguagem da matemática para descrever as leis que o governam. A busca científica para entender nossas origens cósmicas é uma das maiores aventuras da humanidade. É uma jornada que nos leva à própria fronteira do espaço, do tempo e do próprio entendimento. A jornada está longe de terminar. Na verdade, quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto não sabemos. Cada descoberta parece abrir uma nova perspectiva de mistérios. Nós mapeamos as estrelas, as galáxias e até detectamos o fraco brilho remanescente da criação. Mas a questão fundamental permanece um quebra-cabeça teimoso. Houve um momento de criação? O que existia antes desse momento? Por que existe algo em vez de nada? Essas perguntas levam ao limite os nossos instrumentos científicos e a nossa imaginação. Elas nos forçam a ser humildes diante do cosmos, a aceitar que nosso entendimento atual é apenas um capítulo em um livro muito mais longo. E assim continuamos procurando. Construímos telescópios maiores, elaboramos experimentos mais inteligentes e sonhamos com novas ideias, novos arcabouços teóricos que podem nos levar um passo mais perto da verdade. Algumas dessas ideias se mostrarão erradas, becos sem saída no vasto labirinto de possibilidades. Mas outras podem conter a chave para uma compreensão mais profunda da realidade. Este é o espírito da exploração científica, uma busca incansável e esperançosa por respostas, impulsionada pelo desejo simples, poderoso e profundamente humano de saber. Somos parte deste universo e, ao perguntarmos de onde ele veio, também estamos perguntando, de certa forma, de onde nós viemos. Nossa melhor explicação científica atual para a origem do universo é o modelo do Big Bang. Agora, o nome pode ser um pouco enganoso. Ele nos faz imaginar um rojão gigante explodindo no meio de um espaço vazio. Mas não é bem assim. Não havia um fora para o Big Bang explodir. O Big Bang foi o início do próprio espaço e tempo, como os conhecemos. Imagine rodar o filme cósmico ao contrário. À medida que voltamos no tempo, vemos as galáxias, que atualmente estão se afastando umas das outras, se aproximando cada vez mais. Continue rebobinando e tudo no universo observável, toda a matéria, toda a energia, já esteve comprimido em um ponto incrivelmente quente e inimaginavelmente denso. Há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos, este ponto começou a se expandir. Esta não foi uma explosão espaço, mas uma expansão espaço. Cada ponto no espaço começou a se afastar de todos os outros pontos. Nas primeiras frações de segundo, o universo era uma sopa escaldante de partículas fundamentais.
Conforme se expandia, ele esfriava. Esse resfriamento permitiu que as partículas se agrupassem. Prótons e nêutrons formaram os primeiros núcleos atômicos. Centenas de milhares de anos depois, já estava frio o suficiente para que os elétrons fossem capturados por esses núcleos, formando os primeiros átomos, principalmente hidrogênio e hélio. Neste momento, o universo, que havia sido uma névoa opaca, de repente se tornou transparente. A luz daquele momento ainda está viajando pelo cosmos, e podemos vê-la hoje como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Este modelo é uma conquista monumental da ciência moderna. Ele faz previsões específicas e testáveis, e até agora passou em todos os testes que lhe aplicamos. A expansão do universo, a existência da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a abundância de elementos leves como hidrogênio e hélio, todas essas observações fornecem um poderoso suporte para a teoria do Big Bang. É uma história coerente e elegante que explica uma vasta gama de fenômenos cósmicos. Ela nos diz que nosso universo teve um começo e pinta um quadro detalhado de como ele evoluiu de um estado simples e quente para o cosmos complexo e estruturado que habitamos hoje. Mas, apesar de todo o seu sucesso, o modelo do Big Bang nos deixa com algumas perguntas profundas e sem resposta. Ele descreve o que aconteceu do primeiro momento da expansão, mas não diz nada sobre o que a causou. O que havia antes do Big Bang? As leis da física, como as entendemos atualmente, se desfazem naquele ponto inicial, naquela singularidade. Não sabemos de onde vieram as próprias leis da física, porque as constantes fundamentais da natureza, como a velocidade da luz ou a força da gravidade, estão ajustadas aos valores precisos que têm? Se fossem mesmo ligeiramente diferentes, a vida como a conhecemos seria impossível. O modelo do Big Bang é uma história brilhante, mas é uma história que começa no meio. A primeira página ainda está faltando. Quando as nossas melhores teorias batem numa parede, é um sinal de que precisamos pensar diferente. Precisamos questionar nossas suposições mais básicas. Uma dessas suposições é a própria natureza do tempo. Nós experimentamos o tempo como um rio constante, fluindo para a frente. Mas e se não for? E se o tempo não for um aspecto fundamental da realidade, mas algo que emerge, como a umidade da água, apenas quando certas condições são atendidas? Esta é a ideia radical no cerne de um novo conceito especulativo: o modelo temporônico. Este modelo introduz um novo ingrediente hipotético na receita cósmica, um campo fundamental que permeia toda a realidade, chamado campo temporônico. Imagine este campo temporônico como um vasto e calmo oceano. Em seu estado padrão, este campo é plácido. E neste estado, não há tempo. Não há antes ou depois. Existe apenas uma existência atemporal e estática. Os próprios conceitos de duração e sequência simplesmente não se aplicam. De acordo com este modelo, este é o estado fundamental da realidade. O tempo, a dimensão familiar que governa nossas vidas e a evolução do universo, não é um dado. É um fenômeno especial. Ele só aparece ou emerge quando o campo temporônico fica excitado. Quando uma certa quantidade de energia é concentrada em uma região deste campo, ela cruza um limiar, e o campo nessa região muda seu estado. Essa mudança é o que dá origem ao tempo. É como a água atingindo seu ponto de ebulição. Abaixo de 100 graus Celsius é um líquido. Acima disso, torna-se um gás. O modelo temporônico sugere uma transição de fase semelhante. Quando a densidade de energia em uma região do oceano atemporal se torna alta o suficiente, o tempo se condensa a partir do campo temporônico. De repente, naquela bolha localizada, há um agora, um antes e um depois. A flecha do tempo começa a voar. As regras de causa e efeito são ativadas. Este momento, onde o próprio tempo nasce de um substrato atemporal,
é o que podemos perceber como um Big Bang. Então, nesta visão, o Big Bang não foi o começo de tudo. Foi o começo do dentro de uma região específica de uma realidade muito maior e atemporal. Isso reformula completamente nossa questão fundamental. Em vez de perguntar o que veio antes do Big Bang, uma pergunta que é sem sentido se o próprio tempo começou lá, podemos agora perguntar quais eram as condições no campo temporônico atemporal que levaram ao surgimento da nossa bolha de espaço-tempo. Este novo modelo não resolve todos os mistérios, é claro. É uma ideia especulativa, mas nos dá uma nova linguagem e um novo arcabouço para pensar sobre as origens, movendo o quebra-cabeça um passo atrás do início do nosso universo, para a natureza fundamental da própria realidade. Então, se o tempo e o espaço podem surgir quando energia suficiente se concentra no campo temporônico, onde em nosso universo poderíamos encontrar condições tão extremas, onde a matéria é esmagada a densidades inimagináveis, a resposta está no coração de um dos objetos mais misteriosos e poderosos do cosmos: um buraco negro. Um buraco negro é o que sobra quando uma estrela massiva colapsa sob sua própria gravidade. Sua atração gravitacional é tão forte que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar depois de cruzar uma fronteira chamada horizonte de eventos. No centro de um buraco negro, nossas teorias atuais preveem um ponto de densidade infinita, uma singularidade, onde as leis da física se desintegram. O modelo temporônico oferece uma perspectiva nova e fascinante sobre o que pode estar acontecendo dentro de um buraco negro. Em vez de um ponto de densidade infinita, ele sugere que a matéria que colapsa no buraco negro atinge uma densidade máxima, mas finita. Essa concentração extrema de matéria e energia seria mais do que suficiente para desencadear aquela transição de fase no campo temporônico subjacente. A matéria que cai no buraco negro essencialmente abre um buraco em nosso espaço-tempo, criando uma região onde a densidade de energia é alta o suficiente para iniciar o nascimento de uma nova bolha de espaço-tempo, um novo universo, com seu próprio Big Bang. Do nosso ponto de vista, tudo o que cai em um buraco negro está perdido para sempre. Nunca mais poderemos vê-lo. Mas neste modelo, ele não é destruído. Em vez disso, torna-se a semente para um novo cosmos. O buraco negro age como uma porta de mão única, um útero cósmico. Ele coleta matéria e energia de seu universo parental e as canaliza para a criação de um universo filho. Este novo universo estaria causalmente desconectado do nosso. Nunca poderíamos visitá-lo ou vê-lo. Ele teria seu próprio Big Bang, sua própria expansão e seu próprio futuro, evoluindo de acordo com as leis da física que se cristalizam dentro dele. Essa ideia conecta elegantemente o fim da vida de uma estrela em um universo ao nascimento de outro. Ela sugere que os buracos negros não são apenas becos sem saída cósmicos, mas motores de reprodução cósmica. Nosso vasto e expansivo universo pode ter nascido de um buraco negro em um universo parental anterior. Esse conceito, conhecido como seleção natural cosmológica, sugere que universos que produzem mais buracos negros terão mais descendentes. Ele introduz um tipo de dinâmica evolutiva ao próprio cosmos, onde os universos nascem, crescem e dão origem a novos universos através dos buracos negros que contêm. De acordo com o modelo temporônico, o nascimento de novos universos pode acontecer de duas formas principais. A primeira é um processo completamente natural e espontâneo. Por todo o cosmos, estrelas massivas estão constantemente nascendo, vivendo suas vidas e morrendo. As mais massivas, inevitavelmente, colapsarão para formar buracos negros. Cada vez que um buraco negro de massa estelar se forma, ou cada vez que dois buracos negros se fundem para formar um maior, as condições em seu núcleo podem ser propícias para desencadear o campo temporônico.
Um novo universo poderia brotar espontaneamente do nosso, sem qualquer intenção ou direção consciente. Nosso universo poderia estar constantemente, e sem saber, dando à luz inúmeros novos reinos cósmicos. Essa criação espontânea seria uma parte fundamental do ciclo de vida cósmico. É um processo impulsionado apenas pelas leis da física-gravidade, evolução estelar e as propriedades hipotéticas do campo temporônico. Nesse cenário, nosso universo é como uma árvore magnífica em uma vasta e escura floresta, e os buracos negros são as sementes que ela solta. Cada semente tem o potencial de brotar em uma nova árvore, um novo universo, com seus próprios galhos e seu próprio potencial para a vida. Esse processo poderia estar acontecendo por uma eternidade, com universos se ramificando de outros universos em uma cascata de criação infinita e auto-perpetuadora. Nós estamos vivendo em um desses galhos, completamente alheios aos inúmeros outros que existem ao nosso lado. Mas o modelo sugere uma segunda possibilidade, ainda mais alucinante: a criação induzida. Se o nascimento de um universo é um processo físico, governado por um conjunto de regras, então não está além do reino da possibilidade que essas regras possam ser compreendidas e manipuladas. Imagine uma civilização muito mais avançada que a nossa. Uma civilização que dominou as leis da física a um grau que mal podemos compreender. Eles entenderiam a natureza do campo temporônico. Eles saberiam exatamente quais condições são necessárias para criar um novo universo. Eles poderiam, em teoria, se tornar engenheiros cósmicos. Tal civilização poderia criar intencionalmente um buraco negro. Eles poderiam reunir cuidadosamente a massa e a energia necessárias, talvez manipulando estrelas ou nuvens de gás inteiras, e colapsá-las com precisão. Eles poderiam até tentar ajustar as condições iniciais do colapso, potencialmente influenciando as constantes fundamentais do novo universo que nasceria. Isso não é mais um evento aleatório e espontâneo, é um ato de criação deliberada. A civilização estaria agindo como um pai, não apenas um hospedeiro passivo para um novo cosmos. Eles estariam participando conscientemente da propagação do multiverso, assumindo um papel ativo no grande ciclo de nascimento e renascimento cósmico. O universo, através de sua vida inteligente, estaria criando mais de si mesmo. Isso nos leva a uma ideia verdadeiramente revolucionária. Se civilizações avançadas podem aprender a criar novos universos, então a consciência não é apenas um acidente biológico aleatório que aconteceu em um pequeno planeta. Pode ser uma parte fundamentalmente importante do processo cósmico. Nessa visão, o universo evolui de início simples, partículas, átomos, estrelas e galáxias, e eventualmente em alguns planetas adequadamente estáveis, dá origem à vida. Ao longo de bilhões de anos, essa vida pode desenvolver inteligência e consciência. Este não é o fim da história, é um novo começo. A consciência se torna o mecanismo através do qual o universo pode começar a se entender e, eventualmente, se reproduzir. Pense bem, o universo começa como um sistema não vivo e não pensante. Ele se expande, esfria e forma estruturas de acordo com leis físicas impessoais. Mas escondido dentro dessas leis está o potencial para o surgimento da complexidade. Em planetas como a Terra, a matéria se organiza em vida. A vida se organiza em ecossistemas. E, em pelo menos um caso, ela se organizou em cérebros capazes de autoconsciência, capazes de olhar para as estrelas e questionar suas origens. Essa progressão da matéria inanimada para a inteligência consciente pode ser um passo fundamental na evolução de longo prazo do universo. É o universo despertando e se tornando consciente de si mesmo. Por que isso seria importante em uma escala cósmica? Porque uma vez que uma civilização atinge o estágio da engenharia cósmica, ela pode garantir a continuação do multiverso,
Um universo que nunca desenvolve vida inteligente só pode se reproduzir espontaneamente através da formação aleatória de buracos negros. Mas um universo que dá origem a uma civilização avançada e consciente pode se reproduzir deliberadamente. Tal civilização poderia, em princípio, criar muitos novos universos, talvez até projetando-os para serem mais hospitaleiros à vida do que o seu próprio. A consciência, portanto, torna-se um agente crucial no processo de propagação cosmológica. Isso eleva o significado da vida e da inteligência a um nível totalmente novo. Não somos apenas insignificantes grãos de poeira em um vasto e indiferente cosmos. Somos o futuro potencial do universo. Somos o meio pelo qual o cosmos pode se tornar autoconsciente e autossustentável. Nossa busca por conhecimento, nosso impulso para explorar e entender, não é apenas um hobby local. Pode ser parte de uma tendência universal, um imperativo cósmico. A evolução da consciência é a transição de um universo que para um universo que é a maneira do universo de tomar seu próprio destino em suas mãos. Se os universos nascem de buracos negros dentro de outros universos, então o multiverso inteiro começa a parecer menos uma coleção de bolhas separadas e mais uma imensa e interconectada árvore genealógica. Nosso universo seria um galho nesta árvore. Ele cresceu de um universo pai, que por sua vez cresceu de um universo avô, e assim por diante. E nosso universo, através de seus próprios buracos negros, está constantemente brotando novos galhos, novos universos filhos. Essa estrutura é estonteantemente vasta e complexa, estendendo-se por dimensões e linhas do tempo que não podemos acessar. Estamos vivendo em um raminho de um galho desta colossal e sempre crescente árvore cósmica. Essa visão genealógica do cosmos muda completamente nossa perspectiva sobre as origens. A pergunta, onde tudo começou, pode ser a pergunta errada. Se você traçar sua própria árvore genealógica, encontrará pais, avós, bisavós e assim por diante. Não há uma única primeira pessoa. Você faz parte de uma linhagem contínua. Da mesma forma, neste modelo, pode não haver um primeiro universo. O multiverso pode não ter começo. Poderia ser uma estrutura eterna, sempre crescendo, sempre ramificando, sempre criando novos reinos. Nosso Big Bang não foi começo, mas começo. O começo do nosso galho em particular. Cada universo nesta árvore poderia ser ligeiramente diferente de seu pai. Quando um novo universo nasce de um buraco negro, o processo pode introduzir pequenas variações aleatórias nas constantes fundamentais da física. É aqui que a ideia de seleção natural cosmológica volta a entrar em jogo. Universos com leis físicas mais aptas, ou seja, que são melhores na produção de buracos negros, terão mais descendentes. Ao longo dezenas de bilhões de gerações de universos, o multiverso naturalmente favoreceria a criação de universos que são bons em fazer mais universos. É um pensamento alucinante. Talvez a razão pela qual nosso universo tem as leis que tem, leis que permitem a formação de estrelas estáveis, galáxias e buracos negros, seja porque ele é descendente de uma longa linha de universos bem-sucedidos. Universos com leis diferentes, que não conseguiam formar buracos negros, simplesmente não se reproduziram e desapareceram. Nosso lar cósmico pode ser o produto de uma forma de evolução cósmica que tem se desenrolado através de um multiverso eterno. Não estamos vivendo em qualquer universo possível, mas em um que foi selecionado por sua capacidade de criar e sustentar o ciclo de nascimento cósmico. Esta visão, nascida do modelo temporônico, nos força a confrontar algumas das nossas mais profundas suposições filosóficas sobre a existência. A ideia de um único momento de criação, um evento gênesis que deu início a tudo, está profundamente enraizada em nossa constituição cultural e psicológica. Pensamos em termos de começos, meios e fins, mas o cosmos pode não operar em nossos termos narrativos.
A possibilidade de um multiverso eterno, um sem começo e sem fim, é um afastamento radical dessa forma de pensar. Pode não ter havido um primeiro dia. Pode haver apenas um processo interminável e contínuo de vir a ser. O papel da consciência neste drama eterno é talvez a implicação mais profunda. Por séculos, nós nos debatemos com o princípio antrópico, a observação de que as leis do universo parecem finamente ajustadas para a nossa existência. Por que isso acontece? Uma resposta era que é apenas uma coincidência sortuda. Outra era que existem incontáveis universos. E nós naturalmente nos encontramos em um que pode nos sustentar. O modelo temporônico oferece uma terceira explicação, mais ativa. Talvez o universo seja finamente ajustado para a vida e a consciência, porque a consciência, em sua forma mais avançada, se torna uma parceira no processo de criação. Isso inverte completamente o jogo. Em vez de a vida ser um resultado de sorte das leis do universo, as leis do universo podem ser um resultado de um processo no qual a vida desempenha um papel fundamental. Um universo que é bom em produzir vida inteligente se torna um universo que é bom em se reproduzir através da engenharia cósmica. Isso cria um ciclo de feedback. Universos dão origem à consciência, e a consciência dá origem a novos universos. Não somos apenas observadores passivos. Nós somos, ou nossos distantes descendentes, poderiam ser, participantes ativos no ciclo cósmico. Nossa existência não é apenas uma consequência do cosmos, ela pode ser parte integrante de sua própria continuação. Essa perspectiva infunde nossa existência com um senso de propósito cósmico que não é místico ou religioso, mas fundamentado em uma estrutura física especulativa. Nossa luta pela sobrevivência, nossa busca por conhecimento, nosso desenvolvimento tecnológico, tudo isso poderia ser visto como parte de uma evolução cósmica maior. Somos a maneira do universo de desenvolver a capacidade de se reproduzir. Isso não significa que nossas vidas individuais sejam predeterminadas, mas sugere que o surgimento da inteligência é um passo significativo, talvez até necessário, no ciclo de vida do multiverso. Não estamos separados do universo. Nós, o universo, evoluindo e alcançando as estrelas. Então, onde isso nos deixa? Estamos em um pequeno planeta, olhando para um cosmos imenso, armados com uma nova e audaciosa história. Uma história onde nosso universo é apenas um galho de uma árvore infinita e eterna. Uma história onde o tempo em si não é fundamental, mas uma propriedade emergente de uma realidade mais profunda. Uma história onde buracos negros não são covas, mas portais para uma nova criação. E, mais notavelmente, uma história onde nós, ou seres como nós, podemos ter um papel crucial a desempenhar neste ciclo interminável de nascimento, crescimento e renovação cósmica. É uma visão que transforma o universo de um palco estático para uma entidade dinâmica, viva e em evolução. Este é, claro, um modelo especulativo. O modelo temporônico não é ciência estabelecida. É uma hipótese, uma pergunta "e se?", colocada nas fronteiras do nosso conhecimento. Não temos evidências diretas de um campo temporônico ou de universos nascendo de buracos negros. Para testar essas ideias, precisaríamos de uma teoria completa da gravidade quântica e da capacidade de sondar condições muito mais extremas do que qualquer coisa que possamos criar ou observar atualmente. Esta história é, por enquanto, um pedaço de poesia teórica, uma tentativa de imaginar o que pode estar além do horizonte de nossa compreensão atual. Mas o valor de tais ideias não está apenas em saber se elas se mostrarão certas ou erradas. Seu valor reside em sua capacidade de expandir nossa imaginação, desafiar nossas suposições e nos inspirar a fazer perguntas novas e melhores. Elas nos impulsionam a pensar maior e a nos ver, e nosso lugar no cosmos, sob uma nova luz. Elas nos lembram que a aventura científica está longe de terminar.
ainda há grandes oceanos de mistério para explorar. Essa visão de um multiverso eterno e criativo, com a vida e a consciência desempenhando um papel central, é uma das possibilidades mais inspiradoras que a ciência já contemplou. Sugere que o cosmos não é um vazio frio e desolador, pontuado por uma vida acidental. Em vez disso, pode ser um sistema fértil, constantemente se reciclando, explorando infinitamente as possibilidades da existência. Nesta imagem, a vida não é uma anomalia, é a maior conquista do universo, o ponto em que a matéria se torna mente e o cosmos ganha a capacidade de refletir sobre si mesmo e criar novamente. Somos os herdeiros de um legado cósmico de 13 bilhões e 800 milhões de anos, e somos os potenciais ancestrais de futuros universos. Nossa jornada para entender o cosmos é, no final, a jornada do cosmos para entender, e talvez até perpetuar, a si mesmo. E essa é uma história que vale a pena fazer parte.